Vamos mais com um conteúdo aí de física, certo? Falando um pouquinho sobre ondas estacionárias. Né? O que são essas ondas estacionárias? Né? São ondas, né, que resultantes do quê? De uma superposição de ondas iguais. Certo? Então a gente pode observar aqui, né, elas propagam-se o quê? Em sentidos opostos. Imaginando aqui eu tenho uma corda, certo? Fixa em um ponto. Nós temos aqui, né, a frequência, né, fazendo a agitação, né, da nossa corda. Temos aqui uma onda incidente percorrendo e aqui a gente tem uma reflexão dessa onda. Essa onda, uma se propaga no sentido e a outra se propaga no outro. Então, ondas estacionárias, elas são iguais, ondas exatamente iguais, certo? Só que uma oposta à outra, que se propagam no mesmo meio aí. Fechou? Então aqui a gente tem que conhecer algumas coisas dessas ondas estacionárias, né? Elas podem ser produzidas, né, construídas em quem? Em tubos, né? Pode ser também em cavidades e em cordas. Fechou? Então aqui eu tenho a onda, essa onda incidente, ela vai bater e refletir com uma mesma onda, uma onda igual, certinho. Então aqui, beleza. Aonde eu tenho essa parte, né, o encontro dessas ondas nesses exatos pontos, ó, aqui a gente pode chamar esses pontos de nó ou de nódo, certo? Vamos chamar ele de nó. Perfeitinho? E aqui a gente pode ver onde surge uma crista e um vale, também podemos chamar de ventre. Bonitinho. Então aqui conhecemos aqui, né, uma onda estacionária, são ondas de propagação em sentidos opostos que utilizam o mesmo meio. Aqui a gente falando da propagação da corda. E a corda, né, essas ondas estacionárias provocam o que? Né, exatamente o som, né, de instrumentos aí de acordes. Então, como o violino, né, a viola, né, o contrabaixo, a harpa, né, o piano, todo instrumento que possui corda, existe essa propagação dessas ondas em sentidos opostos, certo? Apoiada aqui por um ponto fixo. A partir do momento que a gente toca nessa corda, ela entra em vibração, em ressonância, né, construindo as ondas estacionárias, certo? Essa superposição dessas ondas. Perfeito? Então aqui é chamado de nó. E entre dois nós, nós temos aqui um ventre. Então, dois nós, um ventre. Então, podemos classificar aqui como quem? Ventre, nó, ventre, nó, ventre, nó, ventre, nó, ventre e nó. Perfeito? Tranquilidade, né? A gente sabe que as ondas estacionárias também possuem seus harmônicos, né? Os harmônicos fundamentais, certo? O harmônico fundamental aí de aproximadamente 20 Hz. E aqui a gente vai seguindo. E onde está o nó é exatamente onde acontece a interferência, o que? Exato, destrutiva. E aonde eu tenho aqui a interferência, onde está o ventre, nós temos uma interferência do tipo construtiva. Perfeitamente, certo? Então aqui, né, a gente precisa entender, né, sobre as cordas, as ondas produzidas das cordas, que são as ondas estacionárias. Certinho? Então se eu pegar aqui, né, esse ciclo até chegar aqui, né, um comprimento de onda, né, um período aí da onda, né, a gente vai chamar ela sempre de lambda. Lambda, né, nada mais que o comprimento de uma onda. Perfeito? Então vamos seguir. Aprofundando um pouquinho mais, né, nós temos aqui, deixa eu tirar essas partes. Então toda a corda, né, vai ter, né, os seus harmônicos. Então aqui L, o comprimento da corda. Aqui eu tenho uma corda, né, de um ponto fixo até outro ponto fixo, com o comprimento L. E aqui a gente diz que é o primeiro harmônico, que é o harmônico fundamental, de aproximadamente 20 Hz. Então, basicamente, a gente imaginar o quê? Que uma corda esticada vai entrar em vibração, e essa vibração, né, ela vai causar essa onda estacionária, no caso aqui de primeiro harmônico, né, uma onda fundamental. No caso aqui a gente vai observar por que dois harmônicos, né? Eu vou ter um harmônico aqui
né, e o outro harmônico aqui. Então a gente pode dizer que foram produzidos dois ventres. Aqui a gente tem somente um único ventre. Quando eu tenho um único ventre, a gente pode calcular o comprimento dessa corda da seguinte forma, que L, que é o comprimento, é igual a N, o número de ventres, vezes quem? Né? Lambda dividido por 2. Então, metade de um comprimento de onda. Então, basicamente, a gente pode observar aqui quantos ventres. Então, a gente vai calcular L igual também N, o número de ventres, lambda dividido por 2. O comprimento de um ventre é basicamente isso, é a metade de um comprimento de onda. Então, a gente diz que essa parte, né, de um nó até outro nó, onde é formado o ventre, isso é chamado, né, de lambda dividido por 2, que é metade do comprimento de onda. Fechou? Que é a distância de um nó até outro nó, nós temos um ventre. Como daqui, um nó até outro nó, outro ventre. Então a gente tem aqui dois ventres. Então se a gente calcular o comprimento, então L vai ser quem? Quantos ventres tem? 2. Quem? Vezes metade de lambda. Então o comprimento dessa corda vai ser quem? Cortei, vai ser exatamente o comprimento de onda, vai ser lambda. Lambda dividido por 2 mais lambda dividido por 2, nós temos aqui que vai ser um comprimento de onda, que é exatamente um ciclo da onda, certo? E olhando embaixo, né, o terceiro harmônico, que apareceu 3 ventres, ó, um nó entre outro nó, um ventre, um nó entre outro nó, outro ventre, de um nó até outro nó, outro ventre. Então aqui eu tenho um número de ventres, 3 ventres aí. Então, novamente, né, L vai ser quem? N, o número de ventres, 3, né, lambda dividido por 2, lambda dividido por 2, certo? Porque aqui eu tenho um lambda sobre 2, aqui também lambda sobre 2, metade do comprimento de onda, e aqui eu também tenho lambda dividido por 2. Quantas vezes eu estou aparecendo? 3, então vai ser 3 vezes lambda dividido por 2. Né? Esse é o comprimento da nossa corda. Bonitinho? Então aqui, né, vamos evoluir um pouco mais, pegando um exercício aqui. Então, supondo, pessoal, tranquilidade, uma figura de interferência denominada onda estacionária produzida entre dois extremos fixos de uma corda elástica separados pela distância de 2 metros. A 2 metros, a situação descrita está representada no esquema abaixo. Então aqui eu tenho o comprimento, né, separados aí por uma distância de 2 metros. Então L é igual a 2 metros. Sabemos que existem 3 nós entre esses extremos, o comprimento de onda dessa onda estacionária é igual. Ele quer saber qual que é o comprimento de onda, certo? Ele quer saber qual que é o valor de lambda. Então, basicamente, nós temos o quê? Quantos ventres? 1, 2, 3, 4. Lembra lá? Que L é igual a N, número de ventres, vezes lambda sobre 2. Metade do comprimento de onda. Se a gente observar aqui eu vou ter um comprimento de onda, aqui vou ter outro comprimento de onda. Logo, isso aqui pode se chamar de lambda e aqui também de lambda. Os somatórios das duas lambdas tem que ser igual a 2 metros. A gente pode analisar também dessa forma, mas tranquilidade, vamos usar aqui, né, a equaçãozinha para calcular o comprimento, ou calcular o comprimento, né, de onda ou o comprimento da corda. Sabemos o quê? Que a corda ela tem 2 metros, então podemos dizer que 2 metros é igual a quem? Quantos ventres? 4 ventres. Vezes quem? Por que apareceu 1 lambda sobre 2, 2, 3, 4 vezes quem? Lambda sobre 2. Se eu simplificar, 4 dividido por 2 vai dar 2, então 2 lambda é igual a 2. Logo, lambda vai ser quem? 2 dividido por 2. Lambda, comprimento de onda, é igual a 1 metro.
Não é isso daqui, pessoal? Um comprimento de onda chegou, vai chegar até aqui. Aqui é lambda. E aqui também lambda. Se o comprimento total é de 2 metros, 2 dividido por 2 vai dar 1 metro. Esse é o comprimento de onda. Fechou? Espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço e até a próxima.